a todos, todas que estão me ouvindo. Eu vou fazer uma apresentação sobre o módulo 4 deste curso, que é Construindo os Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios do Paraná e São Paulo. Esse módulo 4 trata de um panorama da produção, da transformação e de abastecimento dos alimentos, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Apesar desses estados serem vizinhos, esses estados têm uma diversidade considerável na sua estrutura fundiária e na produção agrícola, agropecuária local. São Paulo é um estado muito marcado, já há algumas décadas, pela lavoura canavieira. A lavoura canavieira hoje tem uma área sozinha maior do que todas as outras culturas, todas as outras lavouras no estado e a área de reflorestamento. Então a cana hoje é a cultura de longe a mais importante no estado e tem uma importância muito grande em termos do uso da área disponível no estado de São Paulo e com influência evidente, a partir disso, nas políticas públicas estaduais. A cana hoje tem uma área maior que a área de pastagem do estado de São Paulo. O Paraná tem uma situação produtiva diferenciada em relação a São Paulo, uma agricultura mais diversificada. Embora haja culturas muito importantes também, a soja é um grande destaque, mas temos milho, temos trigo, produção de batata grande, produção de feijão do Paraná continua muito grande. Tem cana também, especialmente no noroeste do estado do Paraná, mas não com a importância que tem no estado de São Paulo. Então, isso influencia a disponibilidade de alimentos nesses dois estados. A disponibilidade de alimentos no estado do Paraná e dos municípios paranaenses, portanto, é maior do que a disponibilidade no estado de São Paulo, pensando na produção local. Evidentemente que não se consome hoje em dia mais somente produtos produzidos localmente. Os mercados hoje estão muito mais integrados. Vamos dar um exemplo. São Paulo, no caso da produção de leite. A produção de leite hoje de São Paulo não é mais suficiente, a bacia leiteira paulista não tem uma produção suficiente para atender o consumo do estado. São Paulo é um importador, vamos dizer assim, né? O termo não é bem correto, mas traz leite de outros estados para abastecer os seus laticínios. E mesmo os laticínios do estado de São Paulo hoje não produzem mais a quantidade de leite suficiente para abastecer o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo importa o leite já processado, pasteurizado, perizado, os demais lácteos de outros estados para garantir o seu consumo. Então nós temos hoje uma série de transformações na agricultura que fizeram com que os mercados ficassem mais integrados, né? Aumentou muito a produção por área, por rebanho. Você tem hoje os animais sendo abatidos num tempo menor, o que significa que por unidade animal você consegue mais carne, você tem a bovinocultura de leite com maior índice de produtividade, no caso das galinhas de postura também, né? As galinhas de granja hoje conseguem ter uma produção média de ovos por ano acima de 300 unidades, uma galinha colonial ou caipira, como em São Paulo prefere se chamar, produz 80, 100 ovos por ano. Né? Então, e o nível de produtividade da terra aumentou bastante. Né? Essa foi uma das mudanças que aconteceram na produção agropecuária dos dois estados do país de maneira geral. Você teve um ganho de produtividade com maior uso de insumos modernos. Tivemos também uma outra mudança importante, que os produtos passam, antes de chegar para o consumidor, a gente consome cada vez mais alimentos industrializados. Praticamente 90% do que a gente consome hoje
de alimentos são alimentos que já foram industrializados. Vamos voltar ao exemplo do leite. Como é que se comercializava o leite anteriormente? As pessoas compravam o leite produzido no próprio município. O próprio chacareiro, sitiante que produzia leite, isso há muito tempo, evidentemente, né? 30, 40 anos atrás. Em alguns lugares do país continua assim. O produtor de leite saía distribuindo a granel o leite que produzia naquela madrugada. E as pessoas tinham lá os seus vasilhames para receber o leite, ferviam o leite em casa e consumiam. Depois o leite passou a ser pasteurizado, ou seja, passou a ter um processo industrial, que é o chamado, em São Paulo costuma se chamar o leite de saquinho, leite pasteurizado, leite barriga mole. Mais recentemente nós tivemos o leite passando a ser uperizado, que é exposto a uma temperatura mais alta e vira o leite longa-vida, ou leite de caixinha, como a gente chama. E com isso você pode entregar o leite fluido, não o leite em pó. O leite em pó sempre pode ser entregue numa distância muito grande, mas o leite fluido, na forma de leite uperizado ou leite de caixinha, vai para muito, muito distante. Ele não estraga, não é? Dificilmente ele vai se estragar em termos de contaminação biológica. Questão nutricional, vamos, por enquanto, deixar de lado. Então, as bacias leiteiras, que eram muito locais, se integraram cada vez mais. Então, a gente consome, em São Paulo, consome-se leite produzido em Goiás, leite produzido no Paraná, Minas Gerais, estados vizinhos do estado de São Paulo. Então, isso é uma mudança importante que nós tivemos nos mercados agrícolas, na transformação. A gente cada vez mais consome produtos que passaram por transformação industrial. E cada vez mais sofisticado. Se a gente pega a cesta de consumo de alimentos que nós temos hoje, é uma cesta de consumo muito mais sofisticada do que uma cesta de consumo de 30 anos atrás. Então, antes as pessoas consumiam açúcar, compravam o açúcar. O brasileiro sempre consumiu açúcar numa média muito alta. Nós consumimos cerca de 50 quilos de açúcar por ano, que é muito alto. É acima do que é recomendado pelos nutricionistas. Né? Mas nós não consumimos mais açúcar em si. A gente consome o açúcar transformado em suco. Né? Os nossos sucos são muito açucarados, em refrigerante, em bolo, em vários produtos. O trigo é a mesma coisa. A gente não compra farinha de trigo. Né? Compra bolo, compra o pão, compra o macarrão, que aumentaram a sua participação na nossa cesta de consumo. Então os produtos são cada vez mais consumidos de maneira mais processada, de maneira mais industrializada. E com alguns problemas, vários problemas, sob o ponto de vista nutricional. Então nós temos os nossos produtos industrializados, vamos só citar dois casos. Né? Nós temos um excesso de açúcar. A gente consome e continua consumindo açúcar bem acima do recomendado. E também temos um excesso de sódio, de sal. Os nossos embutidos, mesmo os laticínios, os queijos, costumam vir com um excesso de sal. E daí deriva-se uma série de problemas na saúde, problemas de pressão alta, problemas cardiovasculares, né? Outros tipos de problemas. Então, nós temos a mudança no hábito de consumo que é associada, não vamos esquecer todas as relações para trás da cadeia, que é associada ao desenvolvimento da indústria alimentícia, ao aumento do alcance dos mercados. Os mercados hoje são mercados nacionais, mesmo num país continental como o Brasil, ou mercados globais, né? Mercados que envolvem vários continentes. A mudança no hábito de consumo está associada a isso. Então hoje nós temos condições de transportar alimentos a distâncias muito maiores, pelas mudanças que tivemos na transformação dos alimentos e pelas mudanças no transporte também. Né? A refrigeração, o transporte em grandes volumes, que barateia o custo do transporte. Da onde vem o arroz que nós consumimos hoje? Em São Paulo e no Paraná também. O arroz vem do Rio Grande do Sul, a região
que irriga arroz no Rio Grande do Sul, e do sudoeste, sudeste catarinense, melhor dizendo. Lá também se produz arroz irrigado. Concentrou a produção de arroz nesses lugares que abastece hoje o Brasil inteiro com arroz irrigado. Isso é uma grande mudança. Antes o arroz era produzido em cada cidade, tinha sua produção local de arroz, tinha sua máquina de beneficiar o arroz. Hoje não é assim. Hoje os mercados estão mais integrados. E isso significa que nós temos produtos vindo de muito distante, muitas vezes com qualidade nutricional deficiente, especialmente os produtos com muito industrializados ou super industrializados, como a gente costuma dizer hoje. Talvez em São Paulo isso seja mais forte do que no Paraná, porque São Paulo é muito monopolizada por uma cultura que produz um alimento, que é o açúcar, embora esse alimento deva ser consumido numa quantidade menor do que a gente consome, mas São Paulo não tem mais arroz. O plantio de arroz em São Paulo hoje se resume a 15 mil hectares no estado todo. É nada, né? Feijão nós produzimos também no estado de São Paulo uma quantidade bem menor do que é necessária para abastecer a população paulista. Paraná ainda tem uma agricultura mais diversificada e uma agricultura com mais agricultores familiares. Os agricultores familiares de São Paulo, grande parte deles virou proprietário familiar. Eles têm a pequena área de terra, mas muitas vezes arrendam essas terras para o plantio de cana-de-açúcar por grandes fornecedores de cana, ou mais especialmente pelos usineiros, pelos proprietários de usinas e destilarias. No Paraná, a pequena produção, a produção familiar ainda é mais presente. Sempre foi mais importante que São Paulo, mas São Paulo perdeu mais ainda nesse último período devido ao avanço da cana. Bom, então, mas a gente pode dizer que no Paraná tem uma diversidade produtiva maior, com mais culturas, com maior participação da agricultura familiar. Se a gente for incluir na questão alimentar, juntar a questão alimentar à questão nutricional, nós temos que repensar esse modelo. Temos que valorizar outros atributos que não vêm sendo valorizados. Nós conseguimos, com esse aumento de produtividade na agricultura, na agropecuária, esse desenvolvimento da indústria de alimentos, nós conseguimos, a evolução no transporte, nós conseguimos baratear o custo unitário de alimentos. Os alimentos ficaram mais acessíveis à população. Isso é verdade. Não devemos descartar isso, e isso é importante. Não dá para descartar isso. Agora, não houve, em nenhum momento, o mercado não trabalha com essa lógica, grandes preocupações com a questão nutricional. Não é a preocupação. A preocupação é que o alimento sacia as pessoas, que as pessoas gostem. O que as pessoas procuram ao comprar alimento? Preço? Sim. Aparência? Sim. Prazer gustativo? Né? Se é que esse termo é correto? Sim. Aparência, higiene? Sim, isso tudo motiva as pessoas a consumirem alimentos de maneira geral. Mas não necessariamente nós pensamos na questão nutricional ou pelo menos no que a gente deveria pensar, no nível que a gente deveria pensar. Então a questão nutricional não está incorporada no nosso dia a dia, como deveria. Deveríamos ter maior preocupação. E não está incorporada, certamente, nos interesses do mercado. O mercado que é um produto que as pessoas gostem, que as pessoas se sintam saciadas, sintam-se satisfeitas com o paladar, não com a nutrição, e que seja acessível às pessoas de acordo com os estratos sociais. Né? Há produtos de consumo mais de massa, há produtos de consumo mais sofisticado, né? Há essa estratificação na indústria alimentícia, mas a questão nutricional é deixada de lado. E nós precisamos pensar nisso, porque nós estamos reduzindo a nossa vida porque a gente está consumindo de maneira equivocada.
É evidente que a gente não pode confundir alimentos com ração. A alimentação nos dá prazer, tem uma série de motivações que nos levam a consumir comida. Né? Não é só a questão de você ter uma boa nutrição, mas isso precisava ser mais encarado por nós. Nós estamos deixando de lado, muito de lado, a questão nutricional. E, portanto, estamos vivendo menos, estamos vivendo com mais problemas de saúde. Se tivéssemos uma alimentação mais adequada, nós teríamos uma vida mais saudável e mais longa. E, portanto, poderíamos ter mais prazer por uma vida mais extensa. Então é importante que a gente trabalhe com essa questão. Podemos pensar na melhoria nutricional levando em conta os mercados que a gente chama mercados institucionais, ou as compras públicas de alimentos. Temos legislação para isso agora, né? Temos leis federais, alguns estados têm legislação, até alguns municípios têm legislação própria, que dizem o seguinte: vamos comprar dos agricultores familiares do local. Então os municípios podem fazer isso. É evidente. No Paraná isso é mais fácil que São Paulo. Lá tem feijão, mais abundantemente, lá tem mais leite, tem mais frango, embora a gente saiba que no caso dos produtos pecuários há uma legislação sanitária que dificulta que o agricultor vire abastecedor dos mercados institucionais, não pode vender leite in natura, não, o leite tem que chegar para as crianças, por exemplo, das escolas pasteurizado ou pulverizado, a carne é a mesma coisa, né? Tem que estar frigorificada, mas no Paraná tem maior disponibilidade de alimentos que podem ser comprados localmente e fornecidos, por exemplo, na alimentação escolar. Mas mesmo em São Paulo isso é possível. Pega a Grande São Paulo. As pessoas têm uma ideia da Grande São Paulo, muitas vezes, que é um aglomerado de casas, de edifícios. Na verdade, em grande parte, é verdade isso, né? Mas também há uma grande área agrícola na Grande São Paulo, abastecendo os 20 milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo, região próxima a Mogi das Cruzes. Há muita gente que produz hortaliças, produz fruta. A região de paulista, a maior produtora de caqui, é justamente na Grande São Paulo. Então, há possibilidades em todos os municípios, né, com algumas exceções, alguns municípios são totalmente urbanos, mas há possibilidades de você conseguir comprar alimentos locais dos agricultores familiares. Isso tem muitas vantagens. Primeiro, você aumenta a renda dos agricultores familiares. Segundo, se você gasta localmente, o dinheiro que você tem, que recebe do governo federal para a alimentação escolar, isso agiliza a economia local. E a terceira vantagem é a melhoria nutricional. A gente passa a incorporar nos cardápios alimentos de melhor qualidade, alimentos in natura, produzidos localmente, que trazem uma vantagem nutricional às pessoas. Então, a questão dos mercados institucionais, a questão das compras públicas de alimentos, pode causar uma mudança social muito importante e uma mudança nutricional muito importante. Há outras atitudes, outras iniciativas que o poder público local pode fazer em benefício da melhor nutrição, em benefício dos seus agricultores, né, especialmente os agricultores familiares. Em vários municípios está se desenvolvendo atualmente o que o pessoal tem chamado, de um nome muito legal, no meu entendimento, que chama Feira da Lua, que é a comercialização no período noturno de produtos produzidos pelos agricultores familiares locais. Então faz a feira durante a noite, as pessoas saíram do trabalho, nas cidades menores, né, podem ir comprar, e você está garantindo que se compre mais frutas, verduras, legumes produzidos localmente. Então a ideia de você ter mecanismos públicos de abastecimento de melhor qualidade, isso é muito importante. Aqui, além das centrais de abastecimento que nós temos, CEAGESP, CEASA, tanto no Paraná quanto em São Paulo, tem essa rede, mas que de fato viraram
não tão vinculado grandemente ao consumidor local. Nós podemos ter iniciativas municipais de que a produção local de hortigranjeiros, especialmente, se transforme em consumo local. É evidente que o mercado de consumo de alimentos, aonde que as pessoas compram comida hoje? Basicamente na rede varejista dos supermercados. É esse lugar, a concentração. Mas a gente pode apostar em mecanismos alternativos que trabalhem com o aumento da renda dos agricultores e trabalhem também com a melhoria do consumo. É importante que a gente incentive o consumo de hortigranjeiros. No Brasil, nós consumimos um terço tão somente, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde de frutas, legumes e verduras. Eu diria que dá para chegar ao que a Organização Mundial da Saúde propugna, né? Mas certamente a gente poderia aumentar esse consumo, incentivar esse consumo, que teria um efeito social, porque quem produz hortigranjeiros normalmente são agricultores familiares, e teria um efeito muito bom para a nossa saúde. Ou seja, vocês que estão pensando em preparar os planos municipais de segurança alimentar e nutricional, não esqueçam de incorporar as questões relativas à produção local de alimentos e ao abastecimento, a questão do abastecimento. Como que essa produção local pode se transformar em consumo para a própria população, garantindo-lhe preços mais acessíveis e garantindo melhor nutrição.